rapidinho no livro de Hebreus. Nós estamos falando nesse mês aqui sobre conversão, o coração convertido. Eu quero, uma breve palavra aqui, falar um pouco sobre a conversão a uma visão. É o povo achar? Amém. Vamos lá. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os nossos olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Até aí somente. Pai, que a Tua palavra possa nos instruir e que em tudo o Teu nome seja glorificado, em o nome de Jesus. Amém. Convertidos a uma visão. É importante a gente pensar que a visão que nós temos sobre qualquer coisa vai definir o curso da nossa vida. É assim. Eu queria que você pensasse nesse princípio, é um pressuposto. O que é um pressuposto? É uma palavra, uma sentença, uma frase, que ela acaba, a partir dela você acaba construindo algum tipo de raciocínio. Então pense comigo, quando nós somos convertidos a uma visão, quando nós deixamos que o nosso coração, e aí eu digo coração como fonte de vida, ele seja levado para um lugar, a nossa vida é construída nesse lugar. As nossas histórias, relacionamentos, inclusive as frustrações, fazem parte desse lugar. Isso é tão interessante que quando, e você vai concordar comigo, no todo em parte, é que quando a gente decide, por exemplo, viver num bairro, e a gente escolhe aquela casa, naquela rua, por aquela circunstância, e a gente começa a construir a dinâmica da nossa vida, porque não há nada mais, eu diria, profundo do que a nossa casa, o nosso lar, no sentido de família. Então você se coloca naquele bairro, naquela casa, naquela vizinhança e você começa a ter uma visão. Você começa a construir a sua visão sobre o vizinho, sobre a dinâmica do bairro. Quando que passa o gás, o leite, o fulano que ri, chora, o som, você começa a entender isso à sua volta. Você está construindo uma visão. Eu queria que a gente pensasse um pouco nisso assim. Porque quando a gente vai para a palavra e entende esse texto, a gente começa a olhar e falar assim, a responder para nós mesmos. É importante que você saia daqui com algumas respostas para você. Você tem que responder para você, eu tenho que responder para mim, à luz daquilo que a palavra nos traz. Eu não posso responder por você, você não pode dizer para mim assim, olha, eu acho que você tem que fazer isso, isso, isso. Você até pode me exortar, me corrigir, me discipular. Mas se eu não entender no espírito que existe algo que eu tenho que fazer hoje para alcançar isso amanhã, de nada vale. Então, quando nós respondemos para nós, a gente entende que o nosso coração está convertido a uma visão de mundo, a gente começa a viver isso. E por mais que seja dolorido, difícil, e por mais que cause atrapalhos, a gente não dá um passo atrás. Pense no seu casamento, aqueles que são casados. O dia que você foi até o altar e disse sim para sua esposa, sim para o seu marido, ou se você vai fazê-lo em breve, ou enfim, no futuro, jovens aqui, você disse naquele momento e você não sabia, porque você não sabia, como eu também não sabia, que durante os anos que se seguiriam, você teria inúmeros problemas, dificuldades, perdas, frustrações. Sim ou não? Mas você estabeleceu naquele momento, o seu coração foi convertido a uma visão. Essa mulher, esse homem, é o homem e a mulher que Deus me deu para seguir a minha vida. Portanto, eu vou ficar com ele, com ela até o último dia. Isso é tão poderoso nesses dias que a gente vive, onde a pessoa, de alguma maneira, ela faz assim com que as alianças sejam tão frágeis. Tão frágeis. Como um pequenino, uma criança que dá um nó e brinca com o pai. Pai, eu estou dando um nó, o pai faz de conta que está amarrado. Sabe dessa brincadeira? Ai, minha amada, esse é amarra assim. Pai, eu estou amarrado. Mas se você quiser fazer, você faz assim, vai. Mas na cabeça da criança, ela tem uma aliança com o pai naquele momento que ela está brincando e ela amarrou o pai está preso. E é polícia e ladrão. Aí vai lá e coloca a criança lá, não sei aonde. Mas naquele momento, por mais assim frágil que seja aquele laço, para aquele momento, aquele laço é poderoso. O que eu estou dizendo aqui é que quando a gente olha para a visão que move a nossa vida, a gente pode até olhar e falar assim, puxa vida, passou tempo, hein? Mas eu viveria tudo de novo. É ou não é? Passou tempo, mas eu pagaria o preço tudo de novo. Quando nós somos convertidos a uma visão, a nossa vida e o nosso mundo passa a fazer sentido. Não viva, por favor, não viva sem uma visão clara, específica para você. Deus preparou uma visão clara e específica
para você. Quando a gente deseja que Deus responda as nossas orações, a gente está dizendo para Deus de alguma forma: Senhor, fala conosco. Responde o nosso clamor, porque eu tenho uma visão de mundo, de família, de tudo, mas eu preciso de direção. O autor de Hebreus, ele esclarece para os judeus convertidos daquela época, porque essa carta foi escrita para os judeus convertidos daquela época, e eles estavam, de alguma maneira, se desviando dos caminhos, da centralidade do Evangelho. E o autor de Hebreus, o livro de Hebreus, ele menciona a palavra melhor e mais 13 vezes. 13. No livro de Hebreus, Jesus é mais do que os anjos, Jesus é mais do que Moisés, Jesus é mais do que Josué, Jesus é mais do que Abraão, Jesus é mais do que os profetas. Jesus é colocado num patamar acima, porque aquele povo que estava vivendo ali, os hebreus, judeus convertidos ao cristianismo, eles estavam de alguma maneira de novo voltando a vida deles por uma outra visão. A visão deles, quando eles conheceram a Jesus, eles se maravilharam, disseram assim: encontramos o sentido da nossa vida. Mas daqui a pouco, esse daqui a pouco que acontece comigo e com você. A gente começa a se descolar de alguns movimentos, a gente começa a olhar, e aquilo que fazia tanto sentido para a gente, agora tem uma parte assim de importância no nosso coração. Aquilo que movia o nosso coração de uma devoção tão intensa, e a gente era apaixonado, agora ocupa um lugarzinho assim, de uma paixãozinha, que mete um calafriozinho só, mas não é aquela paixão. Esse era o povo, essa é a carta. E o autor de Hebreus diz claramente: porque somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Sobre os heróis da fé e essa grande nuvem de testemunhas. Todo mundo já leu, muitos aqui já leram o capítulo 11 de Hebreus. Ele fala dos heróis da fé, porque esse fez isso, aquele fez aquilo, e a gente olha, a gente se empolga e fala: meu Deus, se eu fosse um homem desse, uma mulher dessa. Eu já li tantas vezes o capítulo 11 e muitas vezes eu não me encontro ali. Me envergonho porque eu olho: alguns foram cerrados ao meio, alguns sofreram ao fio da espada, outros foram decepados, outros foram queimados vivos, mas todos guardaram a promessa. Eu olho para mim: meu Deus, onde eu estou nessa galeria de heróis? Será que eu poderia, assim, engraxar? Sabe quando o jogador, o pessoal que joga bola, e o cara bota aqui que eu vou engraxar o teu pé assim, teu sapato? Eu fico pensando. E mais uma vez essa semana, construindo essa palavra, eu fiquei pensando: puxa, e sabe de uma coisa? Escute bem, para trazer alento ao teu coração, para você não sair daqui pensando assim: puxa, mas eu não sou nem perto deles, eu também não sou. Mas no capítulo 11, no finalzinho, antes daquilo que eu li aqui, a palavra diz que todos eles morreram sem tocar a esperança. Quem era a esperança? Jesus. Jesus não tinha nascido aqui ainda. Todos eles morreram crendo, mas aí talvez seja uma pergunta para se fazer hoje, no meio de uma sociedade onde existem tantas verdades, tantas visões que apaixonam tanta gente. Como que esse povo permaneceu fiel, apaixonado, e se permitiu ser cerrado ao meio, cortado a cabeça, queimado vivo, sem tocar promessa, sem ver Jesus? Que cá para nós, né? Quem que já não fez talvez essa conclusão, chegou a essa conclusão, julgando os discípulos de Jesus, dizendo: se eu tivesse lá, duvido que eu ia atrair Jesus como Pedro, porque duvido, se eu tivesse visto Jesus ressuscitar Lázaro, nossa, eu ia com ele até o final da vida. Se eu tivesse visto ele multiplicar pães e peixes para uma multidão, nossa, eu jamais ia duvidar dele. Será? Eu pergunto para mim, será? Esse povo da galeria de heróis de Hebreus não viram Jesus, mas eles tocaram a promessa. Escute bem, porque o coração deles estava convertido a uma visão. Isso faz todo sentido em todas as áreas. Uma das coisas que a neurociência fala muito sobre isso nesses dias é que a atenção é um foco redobrado sobre alguma coisa. E ela desencadeia 2 processos comportamentais específicos. 2. Um ligado às emoções e um ligado à memória. Na área límbica e na área do hipocampo, que é da memória. Por exemplo, você está aqui nesse lugar, nessa estrutura chamada igreja, conhecendo algumas pessoas, tiveram um momento lindo com a Lisa aqui, com a família, Mateus, Mari, todo mundo. Está gravado isso, porque emocionalmente isso vem acoplado a uma lembrança. E eu tenho uma visão linda que um dia lá, em agosto de 2023, a Lisa foi consagrada pelos seus pais e pela família. Isso tem uma visão de esperança, de futuro, de alegria. E muitas vezes nós vivemos um mundo onde tudo isso é tolhido, é arrebentado, é rasgado em nós, é fraturado. E a gente olha e fala assim: tá, mas onde eu tenho esperança? Onde que eu boto a minha âncora do meu barco? O autor de Hebreus está dizendo claramente assim: olha, portanto, deixando de lado a tão grande nuvem de testemunhas que nos rodeia,
há uma nuvem de testemunhas. Pensa numa nuvem grande. São pessoas, amigos teus do seu trabalho, parentes, pessoas que não conhecem Jesus e que rodeiam você e olham para você, para mim e dizem, o que faz a diferença na vida deles? Por que eles foram convertidos a uma visão no sentido de andarem juntos, de decidirem pagar o preço de caminharem juntos há tanto tempo? E eu vejo aqui amigos e irmãos de longa data. Falo só da irmã Ana, né, e Augusto, Rosângela, e toda a família dos filhos, e todo mundo que veio depois, né? Mas por que isso move o nosso coração? Porque a gente foi, de alguma maneira, flechado por essa visão. O nosso coração se converteu a essa visão. E aí faz sentido caminhar a segunda milha, a terceira milha, a quarta milha, a quinta milha. Mas nesse momento que a gente vive num mundo onde os relacionamentos são assim, ó, fraturados, não tem uma visão específica. Eu pergunto, você tem uma visão específica sobre a sua vida? Onde você está hoje? Qual é a construção que você sonha? A gente vai chegar lá um pouquinho mais à frente. Deus havia planejado algo melhor para eles. E a palavra diz que havia coerência entre a fé deles e a proclamação da fé e o viver deles. Escute uma coisa, existe muita hipocrisia no nosso meio. Quando eu digo, obviamente, eu me incluo como primeiro, da proclamação da fé, da declaração da fé, porque nós somos isso, fazemos isso e vamos fazer isso e isso. Mas isso é coerente, convergente com a minha prática? Será que isso de alguma maneira revela quem eu sou? Ou as minhas proclamações são apenas o proclamar, o proclamar, o proclamar, o proclamar? A gente gosta de falar, não é? A gente gosta de proclamar, faz parte do nosso ser. É uma herança grega nossa. Os gregos iam para as praças e começavam a falar. Cada um proclamava, havia debates, um falava outro. Isso é muito grego em nós, essa cultura. Eu gosto de falar. Teria que ser desse jeito. Mas essa rua aqui devia ser assim. Esse país devia ser assim. Esse trabalho devia ser assim. Mas eu estou fora. Agora, quando eu digo, eu estou dentro do meu trabalho e digo, não, esse trabalho deveria ser assim. Começa comigo. Por que a gente não avança nisso, naquilo? Olha a minha visão se convertendo a um nível de responsabilidade. É o que o autor de Hebreus está dizendo aqui. Uma tão grande nuvem de testemunhas seca vocês e seca cada um de nós. Não sei se você se preocupa com isso, mas deveria. Você é um exemplo, uma referência para muitas pessoas, ainda que elas não digam isso. Desde os jovens até os mais velhos aqui. Você é uma referência. Onde você vai, o que você fala, o que você diz. A maneira como você se comporta diante de um relacionamento, de uma palavra dura, de uma exortação, de uma correção, você é uma referência. Pais e mães, no nível... Se você tem uma criança em casa, você não precisa dizer para você, né? Ela olha para você como um modelo máximo de tudo. Ela vai dizer, meu pai age dessa maneira, assim. A minha mãe age dessa maneira, assim. Então, eu vou imitá-los. Se é para gritar, porque eles gritam, eu vou gritar também. Um exemplo básico. Se é para conversar, nós vamos conversar. Se é para pedir perdão, nós vamos pedir perdão. O autor de Hebreus traz um contexto onde ele apresenta Jesus de maneira muito clara. Há uma grande nuvem de pessoas olhando para nós. E tem algo que precisa estar muito claro para cada um de nós esses dias. Ele diz, deixando de lado todo o peso, o embaraço, e ele usa uma figura de uma corrida que era muito própria daquela época, dos romanos. Ele usa uma figura, uma metáfora. Ele diz assim, deixando de lado todo o peso que nos assedia. Então assim, tem gente que está correndo uma vida com Jesus, carregando um peso desnecessário. Mateus 11 diz o quê? 28, para cima. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Deus está dizendo o quê, gente? Deus está mostrando, olha, tem gente caminhando, agora pensa. Nós chegamos hoje, agora, de meio-dia, quase, em casa. Alguns meio-dia. A gente fez o nosso acampa-macho esse final de semana. Um acampamento de homens ali. E fomos lá para o Morro Grande. Estavam muitos dos homens aqui, nós subimos lá. O irmão Ego subiu há 2, 3 anos atrás, 80 anos, subiu lá. Ele subiu. Uma puxadinha, não é aquele tão punk, mas uma puxadinha. Uns no seu nível, outros no seu nível. Agora sim, ninguém foi juvenil, é ou não é? O pessoal que subiu, de levar assim um bujão. Vou levar um bujão de gás. Só para ver se eu aguento mesmo. Ninguém. Ou seja, quando a gente faz lá na base a oração, vamos subir, atacar um monte, todo mundo fala, é necessário isso aqui? E escuta, abre parênteses, a primeira vez que a gente subiu os tropeiros, ninguém sabia do drama. 5, 6 horas morro acima.
E aí um monte de gente leva água, só que aquela água, né? De 500 ml, na primeira meia hora é facerice. Uhul. O homem é macho, forte. Depois de 1 hora, 2 horas, 3 horas. O cara fala, por que eu trouxe essa garrafa, Jesus? Aquilo que era uma pena, você vai assim, ó. Porque você precisa chegar lá. Você lá. Presta atenção, você lá. E você vai tirando o embaraço. O que precisa? Isso aqui precisa? Não. Isso aqui precisa também não. Isso aqui também não precisa. Deixa. Não pode faltar carne, né? E lugar para dormir. Até barraco, o cara dá um jeito, se joga no mato, bota a coberta, não tem problema. Você percebe isso? O autor de Hebreus está dizendo o seguinte, muitas pessoas estão correndo, andando, carregando pesos, e esses pesos, gente, óbvio que eles não são pesos tangíveis, não é um peso, como eu disse aqui, da subida de um morro. É a mágoa de uma pessoa que é uma grande isca de Satanás. É o relacionamento que foi fraturado e não passou pelas duas estradas que eu sempre digo, do arrependimento e do perdão, que curam todas as coisas, porque foi por elas que Cristo nos levou a passar arrependimento e perdão. Pessoas que se veem vítimas sempre de tudo e nunca se sentem amadas por Deus e, portanto, nunca se colocam à disposição para fazer alguma coisa e falar assim, eu sou um caco mesmo, mas eu fui perdoado, então me usa. Pessoas que de alguma maneira se veem sempre críticas, olhando sempre pro pontinho preto, né? O branco, mas ali tá feio, hein? Vixe, por que não fizeram aquilo ali direito? Essas fraturas da alma são pesos e a pessoa vive 1, 2 décadas, 3 décadas, 4 décadas. Quando é para chegar na velhice feliz, com os filhos, netos, bisnetos, celebrando a vida, ela olha e fala, puxa vida, carreguei tanto peso desnecessário. E é como é interessante, próxima vez que você for no velório, não vai ser o seu, claro, você não vai estar lá, né? Você vai participar. Sério, você vê como as conversas são nesse tom assim. E eu já participei de vários da minha família e de outros amigos. Puxa vida, a pessoa... Ou você olha assim, aproveitou, e falando pessoa mais idosa, 60, 70, aproveitou. Aquela coisa assim, quebrou tudo, quebrou a noite, aproveitou. Chupou todo o bagaço da laranja, aproveitou. É uma visão. Aí você pega o outro lado e fala assim, aí você vê o neto lá, a neta, o bisneto, a esposa, o filho, ou o esposo, enfim. Aí você olha e fala, puxa, construiu algo tão lindo. Que família. Uau, que família. Isso aí vai fazer uma falta tremenda. Esse não levou peso. Rodeado de testemunhos, escute uma coisa, olha. Quando a gente quer mostrar que a gente é para alguém, para uma sociedade, para o bairro, para a vizinhança, tentando se amoldar ao padrão que eles querem que a gente assuma, a gente vive uma vida, e entendo o termo, desgraçada, sem ausência da graça de Deus. Terrível. Não, mas agora tem que fazer isso. Agora eu faço. Agora tem que andar daquele jeito. Agora eu ando. E pensa se nós não vivemos num mundo onde existem padrões claros de cultura, inclusive dentro da igreja. Mas se o cara não é um cara tão avivado, você não é crente. Se o cara não ora tanto, você não é crente, hein? Cuidado. Se o cara não está lá sempre na reunião, não é crente. Como? É no dia a dia, na caminhada com Deus. O autor de Hebreus está dizendo o seguinte, vocês estão rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Não se embaraçem com aquilo que vão tentar segurar a perna de vocês, gente. E o que eu vou dizer é óbvio do óbvio. Nós não sabemos quantos dias temos mais. É ou não é? E isso não é fatalismo, não. Isso é para trazer esperança e alegria. O que te embaraça nessa noite? O que tem te embaraçado de alguma maneira? Você olha para Jesus de que maneira? Puxa, é um compromisso em igreja. Ai, meu Deus, vai nesse momento tanto da minha vida que está acontecendo isso. Não. É potencializar o que você está vivendo segundo a vontade do Senhor. O embaraço, o peso. Jesus veio tirar os nossos pesos e trazer os pesos próprios do reino de Deus. E quando ele diz, deixando de lado o pecado que tão tenazmente, fortemente, aqui é uma palavra que diz fortemente, nos assedia. O pecado te assedia? Sim, não precisa nem responder. A mim também. Gálatas 5 fala sobre isso. A luta do espírito contra a carne. É ou não é? Você olha para o lado, quer fazer uma coisa certa, quer dar uma resposta em alguma situação de relacionamento, daqui a pouco você olha para o lado e você fala, ai, não deveria ter feito isso? Deveria ter agido de outra maneira? E todos os 15 elementos, escute bem, de Gálatas 5, todos os 15 elementos de manifestação da carne, seja no nível emocional ou prático, eles revelam um coração convertido a uma visão de domínio.
Sempre quando eu acho que o outro é pior do que eu, sempre quando eu acho que a minha visão deve prevalecer, sempre quando eu critico alguma coisa, me faço de vítima, não perdoo, não recebo perdão, eu ocupo um trono. Eu estou no trono. A maioria das separações que eu fiz a vida inteirinha, todo mundo sabe, que eu sou advogado, enfim, da área da família, sempre foram baseadas nisso. Tronos ocupados pela mulher e pelo homem. Tronos ocupados. Eu faço, eu mando, você não faz nada, eu mando, eu faço. Quando na verdade não era para ninguém sentar no trono, era para deixar Jesus sentado no trono. E um servia o outro em amor, em devoção. O homem a mulher ao homem. E o casamento, ia explodir. Explodir no bom sentido, né? Mas explodir pelo mal. Você percebe? O peso, o pecado. O pecado no grego aqui é hamartia, é errar o alvo. Ele fala exatamente aqui, o autor de Hebreus está usando a figura de uma flecha, o arco e a flecha. Pensa você, se já tirou de arco e flecha. Quem atirou? Ou funda. Sabe funda? Nós tínhamos uma funda lá, né? Alguns levam uma funda lá nesse final de semana. Uma funda. Aí você olha lá naquela coisa, nós botamos um Pikachu lá do Gap. Que ninguém fale pra mãe dele, tá aqui a Emily, barbaridade. Vamos pegar esse Pikachuzinho aqui, esse ursinho de pelúcia e vamos dar-lhe. Mas Deus foi tão poderoso que arrebentou a funda na primeira. O Espírito interveio. É ou não é? Arrebentou a funda e Deus falou, não façais nada contra o pequeno. Né? E o Pikachu foi salvo. Mas que a gente queria pegar ele, queria. E arrebentou mesmo a funda. Arrebentou a funda do Augusto e não deu pra pegar o Pikachu. Mas todo mundo tava olhando, botaram lá no mato e falou, é agora. E pensa no homem, tudo homem barbado, mas vira guri. Ah, é comigo. Sai. O Nicolas, irmão do Lucas, pegou e arrebentou na primeira. Erramos o alvo. O pecado era errar o alvo, hamartia, o erro. Eu tenho um arco e uma flecha na mão, Deus me dá competência, habilidade, domínio próprio. Ó, Gálatas 5, a partir do 18, fala da obra da carne. A partir do 22, fala do fruto do Espírito. Todas aquelas 9 ações do fruto do Espírito está em você, se você conhece a Cristo. E a gente pode acertar o alvo. Na hora que a pessoa fala alguma coisa para mim, e a pessoa vai retribuir na mesma moeda. O Espírito fala, segura, respira, pensa. Não fala agora. Fora. Sai do ambiente. Aprende isso. Abandone ambiente. Atmosferas que você não pode contribuir para que isso seja apacentado. Abandone ambientes. Se você ficar lá, vai causar mais problema. É como se você botasse mais lenha no meio da fogueira. Abandone os ambientes. A pessoa vai ficar deixando ela falando sozinha. Deixa ela falando sozinha. Porque ela não quer resolver. Ela quer discutir com você. Já percebeu isso? Então fala, querido, obrigado. Volta aqui. Deus te abençoe. Bem baixinho, ela fica mais raivosa ainda. Deus te abençoe. Vai embora. Só que tem gente falando, não, agora eu vou, é a minha justiça, a tua justiça. Aí fica um de lá e um de cá, um de lá e um de cá. Não, porque você fez isso, eu fiz aquilo, você fez isso, fiz aquilo. E a obra da carne é ali. O peso. Eu saio dali assim, ó, é ou não é? Numa reunião como essa, assim, ó, carregado, chega em casa, não sei se você sabe, dados. O nível de estresse entre 20 e 35 anos de ataque cardíaco, problemas seríssimos de pressão entre jovens, homens e mulheres, principalmente homens, que trabalham porque convertidos a uma visão de mundo, esperam conquistar tudo antes dos 35 anos. E eu tenho que fazer o primeiro milhão antes dos 35. Quem aqui fez o primeiro milhão antes dos 35? Levanta a mão, quero conhecer. Quero te dar um beijo. Pedir um dinheirinho pra você também. Quem fez seu primeiro milhão? De repente você fez 2, falou, pastor, já tô na outro hype. 2, 3. Você não ouve isso aí? Ouve, porque você sabe. Sabendo dos jovens assim. E aí você olha e fala assim, puxa vida, eu não fiz nem 50 pila. 1 milhão. Como se fosse assim. Faz isso, aperta aqui a porca, aquele parafuso, se posiciona, peito fora, fala com convicção, autoridade, reúne uma plateia, venda um curso, seja milionário. Se você não é milionário é porque você é ruim. Quantos que eu conheço assim, ó? Peso. Mas eu me coloco porque eu quero receber esse peso. Não se coloque lá. Você tem que colocar nos ambientes onde as pessoas vão tirar o teu peso. Falei, calma, calma. Sabe, pai e mãe? Não, meu filho, meu Deus, agora, adolescente, Jesus, você quer um celular? Calma. Vamos conversar sobre isso. Não, mas ele está perdido porque eu me... Calma, vamos tirar esse peso.
Aí pega uma pessoa que diz, é verdade, lá em casa também tá assim, meu Deus, será que eles estão vendo isso? Eles estão naquela rede lá, não sei o que lá, e já começa... Vai dormir assim, cutucando o marido lá roncando, dormindo, acorda, você não se preocupa com ele? Porque ele tá vendo isso, não tá vivendo isso. Mas você não se preocupa com ele? Também acontece com o marido e com a mulher, tá? Não tô falando só da mulher, não. Mas tá acontecendo isso? Não está acontecendo. Mas o nível de ansiedade, querendo trazer o futuro para agora, colocando os pesos, as testemunhas ao nosso redor, a gente caminha assim, ó. E ao invés de vir para a igreja para celebrar, se reunir com o irmão, a gente não celebra. A gente tava lá esse final de semana, e eu falei para o pastor Cláudio Omar, olha que linda a natureza. Lá no meio do mato, no cafofo, no meio de tudo. Aí o céu tava lindo ontem de noite, eu falei, olha só, meu Deus. Que espetáculo isso. O Senhor é tão grande, tão majestoso, o Senhor é tão lindo. Quem somos nós aqui? Nós somos um bando de homens aqui numa casinha perdida no meio do mato. Mas o Senhor é tão grande, o Senhor olhou para nós com misericórdia e apresentou Jesus. Agora, se a minha visão não for convertida a Cristo, de nada adiantará. Quando a gente olha para isso, e o texto continua e diz assim, deixando de lado o pecado que tenazmente nos assedia, ele diz, corramos a corrida que nos está proposta. Escute, gente, começar bem é bom, é bom. Agora, terminar a corrida e ganhar é melhor, é ou não é? Fala sério. Fala sério, gente. Se você começa alguma coisa, uma faculdade, um curso legal, primeiro ano, segundo ano, agora, quando você pega o canudo na mão, quando você faz aquela corridinha, não interessa 1 quilômetro, 500 metros, quando você acerta, como eu disse lá, o bichinho com uma funda, ou seja, você foi vitorioso, você se alegra. Deus quer que você se alegre no final de tudo. Escute bem, das 7 cartas de Apocalipse, das 7 de Éfeso, Laodiceia, são as 7 igrejas. Todas elas, todas, lê depois, todas elas terminam assim, ao vencedor, dar-lhe-ei que coma do maná dos céus, que se assente comigo, ele vai, o nome dele vai estar escrito no livro da vida, ele vai viver ao meu lado, todas as 7 trazem uma recompensa para o vencedor. Pastor, quem é o vencedor? Que acertou tudo, que não errou? Não, é aquele que permaneceu debaixo da vontade de Deus, criando essa visão, vivendo uma visão e uma atmosfera onde olhava para o céu, olhava para Jesus, e aqui tem um componente especial nesse texto, colocando os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Como é que estão os seus olhos? Fixos no Jesus? Vamos confessar para nós aqui, sem que as crianças lá embaixo, porque a gente fala muito que as crianças, né, são imperativas, elas estão vivendo num mundo tecnológico, onde a atenção delas está aqui, daqui a pouco elas estão lá. É ou não é? Mas elas não conseguem se fixar em nada. Agora é nós, adultos, jovens adultos aqui. Será que os nossos olhos são fixos em Jesus? E aqui fixos em Jesus não é numa religião. Não é na igreja onde eu vou domingo, segunda ou quarta, mas o Evangelho, ele rasga o meu coração e me faz uma pessoa diferente do dia que eu conheci a Cristo. Hoje eu sou um homem e uma mulher diferente. Tem certificações disso? As pessoas que convivem comigo falam assim, puxa, você era assim, hein? Você foi transformado. Tem isso, essa marca, essa tatuagem. Os olhos fixos em Cristo é aquela caminhada onde você olha e fala assim, eu estou passando por dificuldades, mas o meu olho está nele. Eu estou vencendo, mas a glória é dele. Eu estou avançando, mas a glória é dele. E olha que coisa linda isso, lindo. Eu estava lendo hoje de tarde. A igreja de Laodiceia, aquela igreja que muitos conhecem aqui, acerca da qual Jesus diz assim, na revelação a João, vocês pensam que vocês são ricos, vocês pensam que vocês têm tudo, mas vocês não passam de um trapo. Vocês são pobres, nus, mendigos. E obviamente não é uma linguagem física, é figurada. Ou seja, era uma igreja que achava assim que estava arrebentando, mas não tinha nada. A pior da igreja, escuta bem, recebe a melhor da recompensa, porque a melhor da recompensa, no livro, no capítulo 3 de Apocalipse diz, ao vencedor, a igreja de Laodiceia, esse povo aí, ó, largado, ao vencedor, eu dar-lhe-ei que se sente no trono comigo. Gente, sentar no trono com Deus, não é ser Deus, mas é ter uma intimidade com Cristo, ou seja, o homem e a mulher mais perverso, o homem e a mulher mais largado nesse mundo, que tem a visão mais deturpada, quando ele conhece a Cristo, ele pode ser transformado, e Deus faz um convite, não é para sentar assim, ó, você está longe de mim, cara, porque você não prestava, ele diz, dar-lhe-ei que se assente comigo no trono do meu Pai. Não tem justificativa para a gente falar assim, mas eu sou tão ruinzinho, que Jesus não me quer. Quer sim. Mas eu já falei tantas vezes, Ele te quer, Ele te ama. O autor de Hebreus, ele nos compele a olharmos para dentro de nós. Se a gente não olhar para nós e entendermos que a visão que nós temos é uma visão de futuro e de esperança,
a gente perde todo o senso da nossa própria vida. Escute bem, quero caminhar para concluir. No livro de Ezequiel 40, Ezequiel tem uma visão de Deus, preste bem atenção, a visão de Deus. Ele diz assim: eu tive uma visão como eu tive um dia, quando Deus falou, a glória do meu templo está saindo desse lugar. Às vezes a gente vai no meio do cativeiro e diz assim, é verdade, está tudo ruim, o país está ruim, a economia está ruim, a família está ruim, a igreja está ruim, está tudo ruim, eu já estou ruim de saúde, daqui a pouco eu morro. Não, Ezequiel é levado como jovem no meio do povo dele, que ele começa a dizer o seguinte, olha, escuta. Deus está dizendo para vocês, é construir o templo. Como assim nós somos cativos? Não, mas ele está dando uma visão para mim, que daqui a 70 anos, escuta, eles ficaram 70 anos presos. Daqui a 70 anos, vocês vão ser libertos. Olha a visão. E quando vocês forem libertos, a partir de 41, 42, 43, Ezequiel, Deus dá toda a descrição. Olha, a porta tem que ser dessa maneira, a porta leste tem que ser dessa maneira, a sala dos sacerdotes, Deus dá um plano de vida no meio do cativeiro. Quantas vezes Deus dá para você e para mim clareza para que a gente olhe no meio da circunstância mais difícil da nossa vida, a gente seja um proclamador da esperança. A gente olha às vezes e fala assim, mas a igreja está tão ruim. E invariavelmente a gente está olhando no espelho, fechou paredes. É uma avaliação nossa. A igreja está tão ruim, meu trabalho está tão ruim, as pessoas são tão ruins, não dá para confiar em ninguém, eu vou viver sozinho, eu vou lá no meio daquele mato que a gente foi, e eu vou fazer uma igreja para mim, a igreja do eu ir lá e eu encontro. Era tudo errado. Tudo errado. Deus leva a gente no meio do cativeiro para falar para as pessoas mais tristes, assim, ei, eu tenho uma visão de esperança. Naquela época, qual era a visão? Do templo, era o templo. Depois que Jesus veio, ei, conecta. Depois que Jesus veio, Jesus é a própria manifestação de Deus. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita no meu corpo, esse corpo frágil, essa mente frágil, que cogita coisas ruins ainda, mas ele habita em mim, habita em você. Ora, está você dando espaço para que ele faça isso? Você percebe aquilo que era esplendoroso? Ei, a tua visão de futuro tem que ser esplendorosa. Você tem que responder a você mesmo. Eu quero que você responda. Qual é a sua visão de futuro? Daqui a 10 anos, qual é a sua visão de futuro? E mais sério agora, quem estará ao seu lado? Quem você enxerga do seu lado? Seja sincero. Minha visão daqui a 10 anos é... Responda. Vai respondendo. Quem vai estar ao meu lado? Eu aprendi isso, que mais importante do que ter uma visão sobre o futuro é saber com quem você vai até lá. Mas eu estou casado, pegar um exemplo, estou casado, mas eu não vejo a Adriana há 10 anos, eu vou estar voando. Aí eu olho assim, cadê a Adriana? Já foi. Não porque ela morreu, porque eu deixei. Que visão é essa? Daqui a 10 anos eu quero ser um milionário. Não tem problema nenhum de você ser milionário, tá, gente? Porque se você for milionário, escuta bem, só abrindo parênteses em 30 segundos, se você for milionário, se Deus te levar a enriquecer nesse nível, é porque é um propósito nesse nível para você, ok? Fecha parênteses. Se Deus te der 30, 20, 60 milhões, é porque Ele tem um propósito para você tão grande, mas tão lindo, nesse nível de compromisso de investimento financeiro. Agora, mas só visão de futuro, Ezequiel tinha um. Vai ser escandaloso aquele tempo. O autor de Hebreus leva eles para uma outra ação. Não é mais o tempo, ele diz, fixando os olhos no autor e consumador da nossa fé. Leva para Apocalipse 1:8. O Senhor Jesus é o alfa e o ômega, as duas letras, isso e fim do alfabeto. Alfa e o ômega, princípio e fim. Olha isso, coisa linda. Ei, ele vai estar com você, ele esteve com você no início, ele vai estar com você no final, mas ele está com você no meio. Tem muita gente que diz assim, eu fui salvo por Jesus, e um dia ele vai vir buscar. Ou seja, eu sei que eu estou com ele no início, eu sei que vou estar com ele no fim, mas ele está com você no meio. No momento do drama, do luto, da perda, da frustração, quando não é apenas uma resposta que você ouve, quando parece que tudo dá errado, quando você pisa dá errado, quando você fala parece que dá errado. Mas se a tua visão estiver convertida, o teu coração convertido a uma visão clara sobre Cristo, quem é Cristo na minha vida, você prossegue. Ezequiel ouve Deus que declara a reconstrução do templo. A glória de Deus volta ao templo. O que você está ouvindo de Deus esses dias? Acerca de reconstruções que Deus quer operar nas famílias, na sociedade, no mundo perdido, caindo. Deus fala, você fazer algo comigo e não se sirve. Pastor, eu não sou velho, eu sou novo, eu não sei falar, eu sei falar. Você e Deus.
Olha, não se esqueça, Deus deu bom para vocês, para cada um de nós. No meio do cativeiro, Deus revela algo esplendoroso. A glória ia voltar. 44 diz que depois que eles reconstruíram o altar, Ezequiel 44, a glória do Senhor que tinha saído, depois tira os olhos só, ela volta. Gente, quando a glória de Deus toma a nossa vida, meu Deus, tudo fica em segundo plano. Os sonhos dos homens, essas coisas que enlouquecidas que hoje se tem, olha, você precisa fazer isso para ser feliz, você precisa ter isso para ser feliz, você precisa encontrar o seu eu, não, você precisa encontrar eu nenhum, você precisa se encontrar em Cristo, permitir que Ele transforme você. Amém. Agora, quais são os visões de futuro no meio do cativeiro? De alguma maneira, nós não estamos cativos, presos ao governo. Agora, o mundo, a palavra diz que o mundo jaz no maligno. E muitas vezes essa pergunta para você mesmo, se às vezes você não vai para o seu trabalho e parece um cativeiro. Você olha, crente, vê o pessoal falando besteira. Você olha do patrão e você faz a coisa boa e ele te dá na cabeça. Aí você olha vai olhar uma manchete no jornal, coisa ruim, vai piorar, vai aumentar isso, vai aumentar o câncer, vai aumentar a inflação, vai aumentar o projeto, não sei o que lá, as crianças vão viver menos, todo mundo vai morrer, pelo amor de Deus. Eu falei disso aqui há 2 semanas atrás, lá no Japão e na Coreia, eles estão pagando para os meninos e meninas saírem de casa, pagando para o pai e a mãe, paga para o teu filho sair de casa. Eles estão enlouquecendo atrás dos melhores smartphones e tablet. Paga para ele jogar bola, paga para ele conversar com o menino, não que seja para cada um dar um pontapé no outro, mas pelo menos tem um corpo no outro, humanidade. Japão e Coreia, países ricos, Coreia do Sul. Prestou atenção? Se eu vou para esse cativeiro, o que eu sou lá? O que eu faço? Não sou como Ezequiel que proclamo algo esplendoroso que está vindo, eu vou dizer assim, vou me resignar e falar, é verdade. Não tenha filho não, né, gente? Tem filho, não tem filho no mundo não. Tá tão difícil colocar filho no mundo que, vixe, não tem filho no mundo não. Só para se incomodar e só para fazer eles sofrerem. Como é que é? Ei, não podemos falar isso? De novo, qual é a tua visão daqui a 10 anos? Quem vai estar com você lá? Quem vai estar com você lá? Desenha isso e corre para lá. O bispo JB que diz, eu vi o meu futuro, gostei do que vi, estou correndo para lá. Eu aprendi isso alguns anos atrás. Eu vi o meu futuro em Deus, não sei como é que vai ser até lá, mas eu vi que vai ser bonito. Eu estou correndo para lá sozinho de maneira nenhuma. Estou correndo com vocês. Percebe isso? A glória de Deus quando volta e habita um templo, ali era templo humano, aqui pensa para Deus habitar no teu coração, que a glória de Deus invada o teu coração, para que você tenha uma experiência, sabe assim, comprometedora, estarrecedora no teu coração, esse nível da religiosidade. Eu termino dizendo porque o autor de Hebreus diz isso, como paráfrase ele diz, Jesus é a nossa visão do futuro, Ele é a nossa visão de vida e é a nossa visão do presente. Se você não tem uma visão do presente com Jesus, vai ser muito difícil você ver no seu futuro. Não se engane. Se Jesus ocupa um lugar assim bem pequenininho na tua estante, na prateleira, daqui a 10 anos você não vai vê-lo assim, calmo, 5, 6 livros assim, mas ficou bem assim, não vai ver. Agora, se ele ocupa um espaço grande, calma, deixa ele fazer, você não sabe como vai ser. Você percebe isso? Você não sabe. Que a gente possa converter o nosso coração a uma visão. Eu posso dizer isso, que a única visão que dá esse relevo, alegria, que faz a gente olhar para a natureza, como eu falei, para a beleza e glória, é Jesus. Que vê o pássaro cantando e fala, uau, eita glória. Jesus fez tudo isso. Jesus fez a tua casa, a tua família, está do teu lado, desce cá do teu lado, você vai contar. Você quer uma resposta sua. Qual é a sua visão do futuro? A glória de Deus está onde? Teu coração habita? Ou ela está pequenininha? Eu aprendi também caminhar, que seguir Jesus é igual andar de bicicleta. Se a gente para de mover as pernas, a gente cai. Se você parar, não é? Anda de bicicleta e para, você vai cair. Mas se você seguir, andar com Cristo é estar em movimento. Movimento que Ele mesmo precisa para você. Se você está muito pensando assim, pastor, eu estou parado. Calma. Tem alguém que vai botar você na bicicleta, vai te empurrar no lugar certo.
Só se permita não controlar mais. Quando eu digo isso, é total, assim ó. Isso é o que é minha vida. Eu quero ter essa visão de filho esplendorosa no meio do cativeiro. Eu quero ter a minha visão convertida aos céus. Amém? Fique de pé, eu quero orar por você e por você.